São esses três tipos de negócios que eu vi, tá, galera? Eu vi com o meu próprio olho crescendo em ambientes de bairro, de periferia, onde se destacaram tanto que, sabe, os donos, eles cresceram financeiramente e esses negócios não quebravam. Então fica nesse vídeo que eu vou deixar a dica desses três negócios, ou mini negócios, e o último foi o maior deles, porém exige uma estrutura um pouco maior. Pode ser que essas ideias aí floresçam na sua cabeça ou de alguma forma abra novos horizontes e você pode começar por um negócio e, assim como muitos empresários, se encontrar em outro. Mas se liga nessa dica, se inscreve no canal, deixa o gosto do like. Luiz aqui na área, para quem não conhece, a gente trouxe muito conteúdo sobre dicas de importações e agora eu ampliei um pouco mais aqui os assuntos do canal para a gente poder debater, se conhecer cada vez mais e assim formar essa comunidade. É isso, bora pro vídeo. Para mim que morei no interior aqui do Nordeste, é muito comum a gente ver esses três tipos de negócio. Eu diria que os dois primeiros é mais fácil até, eu não sei na sua cidade se você ainda vê esse tipo de negócio, mas eu digo que, não por experiência de internet, que eu acabei entrando aqui no mundo das vendas online, etc., criação de conteúdo digital, mas eu vi negócios práticos, que parece até que você acha que a pessoa não ganha dinheiro com aquilo, né? Ou imagina. Mas são negócios que, desde a minha infância, eu vi o pessoal mantendo, e foi passando ano após ano, eu saí daquela comunidade, saí daquele bairro, e o pessoal ainda continuou lá com os mesmos negócios. Então, o primeiro deles, venda. Não, não é venda, venda porta a porta ou algo assim. Não, aquelas merceariazinhas, aqueles mercadinhos, mas que a gente chama aqui de vendas, porque o pessoal coloca uma venda até numa garagem de casa, e sabe que tudo que você vai procurar tem lá, um refrigerante, algo, sei lá, uma lâmpada, cara, você encontra lá. Então, eu vi muita gente, até na minha infância, cara, logo nos primeiros ali, é, é, contatos ali com comerciantes, e esse cara, ele mantinha esse comércio desde os primórdios. E, cara, eu fui vendo que, primeiro, ele tinha ali numa casa própria. Aí montou aquela venda, um bocado de produto ali misturado, vendendo, cara, para a vizinhança. Depois esse cara já se mudou para outra casa, que ele comprou na esquina. Logo após alguns anos. Depois passou mais alguns anos, o cara mudou de carro, pegou um carro bacana. Depois mudou para outra casa, comprou outra casa. E assim foi alugando. E, cara, a renda dele, eu até, muito curioso que eu sou, e também o pessoal se conhece, né, todo mundo se conhece ali, e eu acabei até comentando sobre isso. Cara, ele falou que realmente era um negócio que não dava muito dinheiro, mas mantinha a família dele ali. Por incrível que pareça, mas eu acho que dava sim, cara, porque ele foi expandindo ali, investindo, alugando imóveis, etc., tudo com aquela vendinha, cara. Então, imagina, eu acho que tem que ter, claro, um controle muito grande ali de gastos, né, de fluxo. Eu acho que você já tendo esse primeiro contato, eu acho que o cara, ele já tem na faixa aí que eu acho, dos seus 45 anos nessa faixa, cara, então já deve ser do ramo do comércio há muito tempo. Aqui também o pessoal no interior comercializa bastante, tem feiras, né, de hortifruti, verdura, então o pessoal já desde muito cedo já é acostumado a negociar, cara, então é um pessoal muito seguro também no que se diz respeito a gastos pessoais, então muito provavelmente reinvestia o lucro em outros negócios também. E um dos principais negócios que o pessoal que comercializa, gosta de aplicar o dinheiro quando tem aquele retorno bacana, é imóveis, tá, galera? Principalmente no interior, onde os imóveis, acredito eu, que na sua região, se você é de alguma capital aí do Brasil, você não encontra imóveis hoje em dia por menos de 100 mil, mas no interior, principalmente no Nordeste, você encontra ainda. Então, já naquela época, quando eu tinha ali meus 14 anos por aí, então você encontrava valores de imóveis bem mais baixos. Então, esse pessoal que negociava, principalmente com venda nessa época, conseguiu um aporte financeiro bacana e quem tinha cabeça, como a gente fala aqui, conseguia investir em algo mais sólido, mais rentável. Então, venda é o primeiro caminho. E venda, o que você encontrava em vendas como essa? Vamos lá. Cara, lâmpada, fósforo, água mineral, arroz, feijão, refrigerante, bebida também encontrava, tá, galera? Então, tinha um pouco de tudo. Então, até aqueles, como é que se diz, cara?
pessoal fala, agora fugiu da mente. Confeito, bala, tinha tudo, cara. Então, tudo vendia nessas vendas. E até mercadinhos também. Eu vi mercadinhos fecharem até, mas essas vendas ficarem. Então, algum retorno estava dando. E fora isso, teve um outro negócio que eu também vi ali na comunidade, né, crescendo. Cara, padaria. Tinha uma padaria lá. Tiveram algumas, né, ao longo dos anos, mas uma padaria em específico. Eu saí de lá, meus, cara, vamos colocar aí, o tempo que eu morei lá, a infância, boa parte da adolescência também, meus 18 anos, né, eu já estava trabalhando fora, morando sozinho, etc. Mas até ali meus 17 anos, cara, da infância até meus 17 anos, a padaria ainda estava lá, cara. Então, chega a ser impressionante. Eu não sei o custo para montar esses negócios, mas começando da venda, que eu acredito ser um negócio de investimento mais baixo, você vai começar ali com produtos variados, né, água mineral, produto de giro rápido e também de consumo, né, então vai ter aquela recorrência de compra, e a padaria vai ter um investimento maior por conta dos maquinários e também, eu lembro desde aquela época, tinha uns 2 a 3 funcionários, né, pelo menos que eu vi ali atendendo fora, lá dentro, né, padeiro, deve ter também alguém auxiliando o padeiro, enfim, cara, então essa padaria, até meus 17 anos, ainda estava lá, e até pouco tempo atrás, eu acho que, cara, uns 2 anos atrás, eu cheguei a visitar, e eu vi novamente essa padaria, ainda tá lá, cara, cara, já faz o quê? Mais de 10 anos, mano. Bem mais de 10 anos. E a padaria tá lá. É o mesmo dono. É o mesmo cara. Então, algo que ele faz dá certo. Então, às vezes, você vê muita gente, você está com aquela ideia de montar um negócio simples, investimento baixo, mas chega alguém e diz, cara, vai dar errado. Todo mundo quebra nisso daí. Mas por que sempre tem alguém que não quebra, que dá certo? Tanto que eu vi muitos deles, né, que tem esses mini negócios, pelo menos esses dois que eu conheci, né, desde a minha infância, cara, tem casas de aluguéis, tem seus carros, seus meios de transporte ali e conquistaram através desses mini negócios, cara, de bairro. Então é impressionante como algumas pessoas fazem dar certo. E até é uma coincidência também que os dois pontos de negócio, um ficava na esquina do outro. Então eu saía da rua da minha casa, tinha venda, aí na rua principal embaixo, que era o calçamento, na outra esquina era a padaria, cara. Então para vocês verem, galera, prosperidade, eu acho que o foco também, a forma de administrar, eu acho que vai de cada dono de negócio, cada empreendedor que faz dar certo, tá, galera? Provavelmente também o local pode influenciar, né? Lá tinha uma demanda, né? Era uma área bem extensa, né? O bairro, então atendia muita gente ali, mas dois negócios, mini negócios, que muita gente às vezes não dá nada, mas é algo que o cara mantém a família e, consequentemente, consegue investir até em outros negócios também, e o investimento inicial provavelmente é baixo. Acredito que a padaria, eu deixei até no meio aí, entre um, porque tem um terceiro negócio também, que o investimento é um pouquinho mais alto, mas, cara, já indo para o terceiro negócio, eu acho que muita gente pode achar que dá muito trabalho, mais do que os dois primeiros que eu falei, que foi a venda e a padaria. O investimento, eu acredito que seja maior, e no ponto que eu vou falar, que é no mesmo bairro, cara, tudo no mesmo bairro. E na principal, na outra extremidade da calçada, literalmente, no calçamento, restaurante. Aí muita gente vai falar, cara, a margem é baixa, restaurante é algo que você tem que estar com muito cuidado com os alimentos, tem muito descarte de alimentos, vai exigir bastante funcionários. Mas, galera, se vocês verem o restaurante que tem lá hoje em dia, é quase que, cara, os turistas vêm para cá e vai para esse bairro para ir nesse restaurante, para vocês verem o nível que ficou, cara. Tanto que eu lembro até que o calçamento principal do bairro, aí tem uma rua, esse restaurante começou lá, né, cara, bem menor, né, depois agora está numa extensão muito maior, fez um estacionamento ao lado, comprou outros terrenos, né, para fazer esse estacionamento, e na saída para o calçamento tinha um campo que a gente jogava bola na infância. Então a gente jogava bastante lá, era um campo com uma área ainda mais extensa, cara. Cabia ali, dependendo dos restaurantes, eu acho que caberia uns 3 a 4 restaurantes nessa área desse campo que a gente jogava bola. E, cara, o dono desse restaurante comprou esse campo. E ele vai fazer outro estacionamento. Então, muito grande a área, né? Extensa ali no bairro. Não tem concorrente, não tem como ter, porque ele já tomou ali aqueles espaços, né?
e ele já montou outros negócios, né? Tem negócios aqui no centro comercial da cidade e tem, claro, é, aquisições, né, pessoais, financeiras também, imóveis, etc. Tudo advindos ali desse negócio, de um restaurante, de algo que muita gente não dá nada, que muita gente olha assim de, cara, você vai começar esse restaurante, você vai perder tempo. Muitas das vezes a galera chega e diz, dá muito trabalho, tem que administrar a equipe, tem que administrar também os alimentos ali, que vai ter descarte bastante, tem um custo operacional mais alto, mas, cara, tem gente que faz dar certo. Aí o que é que ele faz de diferente? É aí que você sonha em começar a empreender em algo de mini negócio, cara, no seu bairro, você tem que descobrir. Então, é interessante você estar antenado e principalmente estar acompanhando esses negócios que pode ter aí na tua cidade anos, cara. Se o cara tá ali 10 anos naquele negócio, ele expandiu, você vê que financeiramente é uma pessoa próspera, algo que ele faz dá certo. Então, você pode ver 10 concorrentes dele ao redor ali quebrando, mas ele faz dar certo porque tem um diferencial, seja na administração pessoal e também do negócio, né, cara, porque são coisas diferentes. Tem gente que tem uma boa administração ali do negócio, mas até certo ponto. Quando vê o negócio dando frutos, ele vai e pega aqueles valores e traz para uma má administração pessoal. E essa má administração pessoal acaba fragmentando o negócio, porque ele vai tirar tudo que entra ali no caixa da empresa e vai tomando para si como se fosse o seu salário, e aí quebra qualquer tipo de negócio, até se ele começar milionário, cara. Então, tá aí Davi, né, do BBB, que ganhou 3 milhões e acabou quebrando. Então, vale muito a pena você primeiro analisar com a cabeça, cara, e focar em quem dá certo. Se tem alguém que dá certo, é algo que ele sabe que eu não sei, você não sabe, mas se você sonha em empreender nesses mini negócios com baixo investimento, você pode até iniciar em um deles e se descobrir nessa área ou em outra área e fazer, dar certo, expandir, se tornar, como o rapaz aí do restaurante, referência ali na cidade, porque hoje em dia não é mais no bairro, é na cidade. Então, fica essa dica aí para vocês, tá, galera? É algo de mini negócios, algo que tem uma lucratividade e que é de fácil entrada, né? Não tem uma barreira tão alta. Mas fica aí a dica desse negócio. E outra coisa, não põe limite nos seus sonhos. Não deixa ninguém também colocar nenhum tipo de limite nos teus objetivos. Foca prosperidade aí na sua vida. Espero que os seus projetos deem certo. E antes de tudo, tente, faça acontecer. Não tenha medo. É isso, fica a dica. Luiz aqui na área. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, alguma palavra tenha impactado na sua vida positivamente. E grato por você assistir até aqui. Deixa o gancho no like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!